Fala, meu querido, minha querida, gesseiro, instalador, montador de drywall, seja muito bem-vindo. É o segundo vídeo da série e a gente está falando sobre como fazer drywall mais rápido. Esse é o segundo passo. Nós vamos falar agora sobre a organização, que também é um passo fundamental para a gente acelerar o tempo, para diminuir, né, o tempo que você demora para executar a mesma tarefa, mesmo forro, a mesma parede. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Esse vídeo não tem corte, direto ao ponto. Eu sou bem sucinto e resumido naquilo que a gente vai falar para poder te trazer o resultado. Então vem aqui para a tela comigo. Como fazer o drywall mais rápido, passo 2 de 1. E vamos colocar aqui, ó, o passo 02, que é a organização. Na organização, o que eu acho bem interessante é o seguinte. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Fechou. A gente vai começar a falar da organização desde... Ó, já vamos começar logo valendo aqui. Desde o dia anterior. Dia anterior. Pronto. Isso aqui vai ser o nosso primeiro ponto. A gente vai falar do dia anterior. Deixa eu colocar aqui, ponto 1, 2, 3, e a gente já vai... Ih, rapaz, foi pro lado errado aqui. Esse negócio de tecnologia é um pouco complicado, né? Não é nada que não domina. Vamos lá. Dia anterior. Wellington, por que falar do dia anterior é interessante? A gente vai falar aqui, o primeiro passo é dos materiais. Os materiais. Pronto, deixa eu colocar eu aqui na tela. Ó, os materiais, o que você precisa fazer no dia anterior com relação aos materiais? Essa organização que eu coloquei aqui é você não só já estar com os materiais prontos na obra ou já estar pronto no carro no dia anterior, antes de você ir para o serviço. Então, essas duas coisas. A primeira, se já está na obra, beleza. Se está com você e você vai levar, se der, já deixa um dia antes pronto em cima do carro. Já coloca lá as chapas, tudo que você vai precisar, já deixa tudo pronto, deixa o carro carregado para no outro dia cedo você só tomar o seu café e ir embora. E para isso precisa de você ter organização, né? Simplesmente você acordar cedo, pegar e vai pro serviço de qualquer jeito, chega lá, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo. É você fazer uma lista de materiais que você vai precisar nessa obra. Óbvio que você já você já fez o orçamento, já fechou e já tá indo executar, você já fez uma lista do que você vai precisar de materiais para poder concluir a obra. Mas tem coisas que a gente acaba não contabilizando. Por exemplo, o estilete. É muito comum a gente tá fazendo a obra e aí de repente quebra aquele estilete e a gente, putz, esqueci de comprar a lâmina. Aí você já vai ter que parar para ir atrás de uma lâmina de estilete. Ou outra coisa também que acontece, pilha do laser. A pilha do laser acaba e aí você não estava atento com aquilo ali. Na verdade, isso daí vai entrar mais nos materiais. Mas, enfim, mais nas ferramentas. Né? E de material tem o quê? Geralmente a gente tem fita. É um serviço pequeno. Geralmente a gente tem fita na bolsa. Só que aí acabou esquecendo de conferir. Putz, não tem fita. Tá lá fazendo, só falta dar acabamento para fazer o gesso. Tem que sair da obra para comprar. Então, quando eu digo que a organização que você precisa fazer no dia anterior é ver se você tem os materiais que são necessários para executar a obra. O ideal é você fazer um checklist dos materiais que você vai precisar. Nem que seja na mente mesmo. Você entendeu? Pega na mente, coloca ali os materiais. Não, vou precisar de parafuso, vou precisar de bucha, vou precisar disso. Você cria a sua listinha e aí você confere se você tem tudo aquilo para que você não, no meio da obra, não precise parar para poder ir comprar outras coisas. E segundo ponto, o que você precisa fazer no dia anterior, com relação à alimentação. Deixa eu mudar aqui para a tela. Vem comigo. A alimentação. Well, o que entra aqui na alimentação? Na alimentação, você vai decidir se você vai levar de sua casa ou se você vai pegar uma marmita na obra, coisa do tipo. Você vai decidir. Porque, por exemplo, se você pretende levar de casa, no dia anterior tem que fazer. Tem que ter comida pronta para você fazer sua marmita e levar para a obra. Agora, caso você vá comprar, isso daí não tem muito problema, porque ali na hora mesmo, geralmente eu não sei como você pede, aqui eu peço pelo iFood, então
eu coloco o endereço da obra lá, vejo uma marmita ali que está num preço bacana, peço e volto pro serviço, né? Então, assim, tem gente que prefere fazer em casa e levar. Então, se você for levar, no dia anterior, você tem que preparar tudinho, deixar tudo arrumadinho, já fazer sua marmita ali, para que no outro dia você leve. Ou de manhã cedo. Eu já vi gente que gosta de cozinhar de manhã cedo. O cara levanta cedo, cozinha, tá tudo certo. Cada um tem o seu jeito, né? Não acho muito eficiente, mas ainda tem gente que usa. Então, se você leva, se você faz, tem que colocar em mente que isso precisa estar pronto no dia anterior. Caso contrário, você pede lá na obra. Vamos voltar aqui para a tela. Agora, o outro ponto que a gente vai falar é sobre as ferramentas. Agora sim, sobre as ferramentas. Quando eu falo sobre as ferramentas, é bem naquele sentido que eu falei mesmo. Porque às vezes você esqueceu de comprar pilha, às vezes esqueceu de comprar a lâmina do estilete, enfim, algumas outras ferramentas que usa pouco, por exemplo, parafuso, aqueles, acho que é o, como que é? É o trombeta agulha, não, como que é? É o que o pessoal chama de capetinha, que é aquele pequenininho que tem a ponta de broca, esqueci o nome dele, não lembro se era PA, se era, enfim, era aquele parafusinho. A gente usa pouco quando a obra não é de estrutura metálica. Mas, às vezes, tem só uma viga que você precisa colocar, tipo, 3, 4 parafusos. E eu já tive que largar uma obra que eu precisava colocar 3 ou 4 parafusos para ir lá na distribuidora, comprar o parafuso. Coisinha pouca, você tá entendendo? Então, é sempre bom a gente verificar se essas ferramentas, se esses... Isso é um material, no caso, né? Eu tô invertendo as ordens, mas você tá pegando, isso que importa. Então, é sempre importante você verificar se você tem tudo o que você precisa para poder executar. E no dia anterior, não exatamente ali na hora que você está fazendo o serviço, porque ali já é tarde. Você já tem que chegar na obra com tudo pronto para você só sair dali com a obra acabada. Ou com aquela etapa que você decidiu fazer naquele dia concluída. Sair para poder comprar material, sair para poder comprar alimentação, sair da obra, cara, é uma perda de... Você perde muito tempo nesse translado, não compensa você deixar para fazer coisas no meio da obra. Tanto que, por exemplo, o orçamento, eu sempre marco no final da tarde, que é quando eu tô saindo da obra, ou no começo da manhã, antes de eu ir para a obra. Eu nunca marco ali na hora do almoço, por exemplo, né? Eu sempre faço o possível para marcar final da tarde ou começo da manhã. E às vezes precisa ir na hora do almoço, mas aí são casos raros. A maioria dos clientes são flexíveis, né? E aí você consegue ter colocar ele no horário que fica melhor para você. E agora o quarto ponto, e último falando sobre o dia anterior, a gente vai falar aqui sobre os andaimes. Wellington, por que isso? Porque se você vai trabalhar com locação, com andaime de locação, você já tem que fazer a reserva. Você tem que ligar pro cara, você tem andaime, nem por mais que você vai lá buscar, você precisa conferir se o cara tem os andaimes ali. Você tá entendendo? O ideal mesmo é que você tenha os seus próprios. Não sei se você tem, se você prefere fazer na escada. Eu já fiz muito tempo só na escadinha também, dá pra fazer tranquilo. Tem gente que prefere fazer andaime de cavalete, eu tenho andaime de cavalete também. Tem gente que tem as pernas mecânicas lá, tudo certo também. Agora, se você vai precisar de locação, cara, no dia anterior, você já tem que estar ligado nisso, mandar mensagem pro cara, reservar, pedir para entregar, né? Porque senão isso pode enrolar a tua vida. Então, agora o segundo ponto da nossa lista é saiba onde está. Segundo ponto. Ué, rapaz. Isso. Tá, antes de falar o segundo ponto, vou até colocar aqui para você me ver na tela. É o seguinte. Eu não te pedi nada até agora. Você chegou aqui, já recebeu um conteúdo, tá recebendo conteúdo muito forte, muito denso, conteúdo que vai resolver a tua vida e que com certeza vai fazer você acelerar o tempo da execução da sua obra, diminuir aí o tempo que você gasta para fazer o mesmo serviço. E isso, cara, muita gente pagaria. Na verdade, tem gente que está pagando para poder ouvir isso. Está pagando para que eu ensine a maneira dela acelerar o tempo dentro da obra. E eu estou passando aqui esse conteúdo gratuitamente para você, então eu acho que nada mais justo do que você colaborar comigo, com a minha missão. Se você puder
clicar aqui no curtir, caso você esteja gostando, já seria muito bom. O algoritmo entende quando você clica em curtir que aquilo é bom e aí ele vai indicar para outras pessoas como você, para outros gesseiros, outros profissionais da área. Isso vai fazer o nosso canal crescer e essa mensagem chegar a mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançarem essas mensagens, maior vai ser o nível de consciência das pessoas a respeito do drywall, da profissão, e com maior qualidade eles vão entregar esse serviço. E ó, deixa eu te falar como que isso te ajuda. Se todos os profissionais, se a maioria dos profissionais adquirirem conhecimento, elevar o seu valor, o preço médio do fechamento dos orçamentos dele vai aumentar. O que acontece é que aumenta a nível de Brasil, a nível de cidade, do lugar onde esses profissionais estão praticando, de aumentar o preço por metro quadrado. Você está entendendo? Tudo isso através de conhecimentos. Isso começa com um pequeno passo. Qual que é o pequeno passo hoje? É você clicar aqui em curtir, se inscrever no canal. Se você puder, cara, manda esse vídeo pra... Eu sei que você pode. Poxa, você pode ajudar a gente. Eu preciso mesmo da ajuda. Você pode ver que eu tô iniciando aqui nesse projeto. Essa é a realidade. Eu preciso da sua ajuda. E, então, compartilha com um gesseiro amigo teu, que com certeza vai fazer total diferença na prestação de serviço dele. E isso vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro, assim você também. Então, ajuda a gente aí compartilhando, se inscrevendo, né? E estando por dentro sempre que a gente lança conteúdo novo, porque são conteúdos de valor. É para aumentar faturamento. Essa que é a minha meta. É aumentar o faturamento dos profissionais de drywall. E diminuir o tempo é uma das maneiras que você pode dobrar o faturamento que você tem, porque você executa 2 obras no tempo de uma. Isso daí é uma sacada aí que depois eu vou falar mais pra frente como que a gente faz. Fechou? Então bora aqui pro vídeo de novo, bora pra tela. Agora a gente vai estar no segundo tópico, que é saiba onde está cada ferramenta. Vou tirar isso aqui para ficar melhorzinho. E aqui o primeiro ponto é: tenha, ou adquira, ou caso você já tenha tudo bem, uma maleta, ou melhor, maletas. Maletas ou bolsas. Por que maletas ou bolsas? Eu particularmente só tenho uma bolsa e eu levo a parafusadeira na maleta e o laser. Que também elas amarram ali na bolsa, então eu vou para a obra só com uma bolsa. E na verdade, levo um balde também, que no balde, aí o balde já tem os materiais de acabamento, espátula de canto, desempenadeira, enfim. Os materiais de molhado e os a seco eu levo na bolsa, entendeu? Então é sempre bom você ter. Por quê? Você vai entender isso aqui no segundo ponto agora, que é defina um lugar específico para cada ferramenta. Bolsas aqui. E bolsas. Maleta e bolsas. Vamos deixar assim. Tem um lugar específico para cada ferramenta. Por que que é muito bom você ter um lugar específico para cada coisa? Porque quando você for procurar, você já sabe onde tá. Você não vai ficar ali caçando, cara, onde que tá, revirando as coisas. Não. Você fala, ó, preciso do estilete. Eu sei que tá no segundo bolso da maleta do lado direito. Você vai lá e tá lá. Você vai lá, pega, faz o que você... e coloca de volta no lugar. Quando você sabe onde tá, que você não perde esse tempo de procurar, isso também já te dá uma vantagem. Porque você não gasta tempo ali procurando. Porque cá entre nós, eu vou falar pra você, eu já fui embora. agora eu vou te contar um caso sério que aconteceu. Eu já fui embora da obra porque eu não achei a ferramenta. Sério. Eu fui embora. Eu fiquei muito estressado. Porque estressa. Pô, você tá ali fazendo um negócio e tal, e às vezes não tá dando certo aquilo ali que você tá fazendo. E aí você procura a ferramenta, não acha, procura em outro lugar, não acha, procura, não acha. É 3 horas da tarde, eu falei, quer saber? Eu vou embora. Acho que... Não, já fiz várias vezes, já fui embora de manhã da obra por causa disso, estava estressado naquele dia, falei pro cliente, não, eu vou precisar voltar no outro dia, agora eu preciso fazer uma outra coisa, que no caso seria esfriar a cabeça, só que eu não falei pra ele. E aí eu fui embora. Então, cara, isso é muito estressante, esse é o ponto, isso é estressante demais, eu não consigo lidar muito com isso, então é por isso que eu já gosto de deixar as coisas todas, cada uma no seu lugar.
E pelo fato de eu ter essa questão de deixar cada coisa no seu lugar, eu percebi que a minha execução ficou muito mais rápida. Porque eu sabia exatamente onde estava cada ferramenta. E outra, na hora de ir embora é mais rápido também. Por quê? Porque as ferramentas já estão todas na mala. Porque você pegou, usou e colocou lá de volta. Você tá entendendo? Óbvio. Só coisas como, por exemplo, o estilete que usa para cortar a placa, eu deixo lá do lado das placas, onde eu tô fazendo os cortes. Eu tenho 2 estiletes, deixo um lá para fazer corte, um estilete e uma trena, e carrego comigo outro estilete e outra trena, que é para eu fazer o serviço lá em cima e tal, não precisar baixar lá, descer do andaime para pegar. Então, tem um lugar específico para cada ferramenta. 2. Agora, o outro ponto, bora aqui para a tela. O outro ponto é, depois de utilizar, isso que eu acabei de falar, que eu já falei meio junto, né? Mas depois de utilizar a ferramenta, coloque no devido lugar. Que é justamente isso, você usou, pá, colocou. Agora, coisas que são assim, que você usa muitas vezes, aí você pode pensar de deixar ali de um jeito que seja mais estratégico. Igual, por exemplo, eu deixo o estilete e a trena ali num local mais estratégico, mas também eu acredito que são as únicas coisas que eu deixo fora da mala. Até o martelete. O meu martelete ele é com fio. Por que o meu martelete é com fio? Porque eu acostumei. Eu acostumei, tá resolvendo. Não gosto também de gastar dinheiro com o que não precisa. Porque eu uso muito pouco também o martelete, acabo não usando muito. Então, mas o meu é com fio, então assim, eu fui lá, furei tudo tal, acabou de furar, eu pego e coloco ele dentro da mala. Por mais que ele tá ligado na extensão, mas eu sei exatamente onde ele tá. Você tá entendendo? E quando eu precisar guardar ele, é só eu tirar a extensão e enrolar, o martelete já tá lá dentro. Então assim, são detalhes, são coisas pequenas que somadas fazem uma diferença absurda. Agora, o outro e último ponto desse segundo tópico nosso é sobre as ferramentas, quando começar a dar problema. Deixa eu ver aqui se tá. Isso, tá na tela aqui. Quando começar a dar problema, planeje trocar. Será que é assim? Acho que é, né? Planeje trocar. Ou seja, o laser começou a falhar, começou a travar. Que às vezes o laser ele trava e aí não. Depende de qual você tem, mas já aconteceu assim comigo do laser travar e não dar. Não deixar a linha contínua. Aí ele ficava piscando. Então eu nunca sabia se tava no nível ou se não tava. Aí ele ficava assim, você dava uma batida, pum, estabilizava, ficava normal. Só que isso já é um indicativo que tu precisa trocar ou fazer manutenção. Então. Vamos mudar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Não espera estragar para você ir atrás de arrumar. Que imagina, tu tá na obra, 9 horas da manhã, acabou de chegar na obra, estragou o laser. E aí, como que vai fazer? Estragou o laser, tu nem colocou, nem mediu, nem riscou ainda. Não bateu o nível ainda e estragou ele. Cara, tu vai ter que levar ele para manutenção, fazer alguma coisa e o cara vai te entregar no outro dia. Tu já tá ali na obra, não sei se tu tem ajudante, de repente já vai ter que pagar a diária do ajudante ou meia diária, não vai conseguir executar, ou vai ter que comprar mangueira de nível pra ir quebrando galho. Brother, mangueira de nível é triste. É triste, cara. É triste demais. Você é louco, não faz. Eu não desejo pra ninguém. Não desejo. Trabalhar com mangueira de nível é muito triste. Eu não gosto. Tem gente que usa o laser pra poder também marcar só e bater a linha, né? Tudo bem. Eu prefiro fazer o serviço com o laser ligado, porque eu economizo o tempo de ter que marcar, depois pegar a linha, bater a linha. Por que eu faço isso? Porque eu trabalho sozinho. Então, para mim, por exemplo, bater a linha, eu preciso furar a parede, colocar um parafuso com bucha, colocar a linha para poder bater. Você tá entendendo? Pra mim, não faz muito sentido, mas tem gente que... E essas pessoas que marcam só, talvez para elas seja mais fácil usar o nível de mão, não, a mangueira de nível e tal. Bom, mas bom, eu não aconselho, eu já arrumaria, que é isso que eu faço. Já levo para manutenção. Então vamos lá. O terceiro ponto dessa nossa lista é o seguinte: deixe tudo no alcance. No alcance das mãos. Mãos. Deixe tudo no alcance das mãos. A gente vai falar primeiro dos materiais. Cara, é o seguinte, ó.
Se você está fazendo a obra, está lá executando, está fazendo um banheiro, vamos colocar, fazendo um banheiro. Naquele banheiro, você vai precisar de 4 tabicas. Vai fazer um recorte lá, vai 2 tabicas inteiras em cada ponta. O banheiro tem uns 2,90, você cortou, aí ali vai ter 1,20. Não, dá pra fazer com 3, dependendo, nessa medida que eu falei. Então tá, vai precisar de 3 tabicas. Pega, leva 3 tabicas. Eu acho que eu vou usar aqui umas 3 canaletas. 3 canaletas você leva. Talvez eu precise usar, enfim, 20 parafusos. Já pega os 20 parafusos e deixa ali na bolsa. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Todos os materiais que você vai precisar para executar aquela peça, é bom você já ter eles aonde você pode pegar com a mão de cima do andaime, caso você trabalhe com andaime. Mas a ideia é deixar eles sempre perto. Sempre perto. Cada peça tem que ter ali dentro exatamente, ou exatamente no sentido assim, o mais perto possível da quantidade que você vai usar de materiais, para que não tenha muito, para você não ficar tropeçando ali, e para que não tenha pouco de você ter que sair para buscar. Tem que estar ali sempre no alcance das mãos para você trabalhar. Então, 3 foi os materiais, agora ferramentas. Bom, ferramentas, quando você trabalha com a mala e a bolsa, é tranquilo, por quê? Deixa eu colocar aqui, colocar aqui na tela. Pronto, 3 ferramentas. Vamos fazer isso aqui, deixar em negrito. Daí fica mais fácil da gente visualizar. Isso. Eu não dei espaço aqui, por isso que tá diferente isso. A ferramenta, se você usa a bolsa, é só você deixar a bolsa em cima do andaime, caso você use andaime. Se você usa na escada, deixa a bolsa aberta ali num canto estratégico na sala, se for num cantinho e tal, mas deixa ali perto, onde você já consegue pegar, executar ali e devolver lá dentro da bolsa. Não faz sentido você ter um andaime e deixar a bolsa lá embaixo. E por que eu tô falando isso que parece que não faz sentido? Porque eu já vi isso. Eu já vi cara trabalhando em cima do andaime e deixar a bolsa lá no chão. Aí ele tem que descer do andaime para poder pegar a ferramenta e sobe de novo. Repete esse processo várias vezes. E às vezes a gente não percebe, mas isso faz perder muito tempo, sem falar no desgaste físico. Que a gente também tem que pensar na nossa energia física enquanto a gente está executando o serviço. Porque se você gastar energia com coisas desnecessárias, não faz sentido, né? Então, para acelerar, deixa as ferramentas ali sempre no alcance das mãos. E por último, energia. Mas não é aquela energia que eu falei agora, é a energia de extensão. Por quê? Eu sempre deixo uma extensão em cima do andaime. Sempre. Por quê? Porque às vezes eu preciso carregar. Primeiro que o meu martelete ele já é a fio. Então eu vou precisar de uma energia. Outra coisa, pode acabar a bateria do. Deixa eu colocar aqui. Outra coisa que pode acabar a bateria da minha parafusadeira. A parafusadeira que eu tenho, ela já é sem fio, porque parafusadeira usa demais, né? Então eu preferi comprar ela sem fio. Comprei pra fazer um teste, gostei, boazinho. Tô usando já tem um tempinho já. Enfim, não vou falar a marca porque não tá me patrocinando. Então, então não vou falar. Mas é dessas amarelinhas aí, acho que você sabe o que eu tô falando. Então, e aí, cara, eu sempre deixo a extensão lá, porque, por exemplo, às vezes o celular tá descarregando. Celular descarregando, precisa carregar a bateria do laser, ou da parafusadeira, ou pilha do laser. Tem gente que tem pilha com carregador pro laser, também é muito bom, economiza um pouco, né? Gasta um pouco ali de investimento inicial, mas também aí você vai ter bateria para usar muito tempo só recarregando. E outras coisas, que tem gente que gosta de colocar um sonzinho, eu prefiro colocar fone de ouvido, mas tem gente que gosta de colocar um sonzinho, então eu sempre deixo uma extensão ali na peça que eu tô fazendo, sempre. Porque isso vai facilitar a gente para qualquer uma dessas tarefas que a gente vai executar. Então, agora falamos do terceiro ponto e vamos para o quarto e último, que é o quarto e último é sempre o que dá, é aquele 20% que dá 80% do resultado. O quarto e último é crie uma lista de... Não tô vendo. Cria uma lista de tarefas para execução da obra. O que é essa lista de tarefa que está aqui?
Essa lista de tarefa, vou colocar aqui, o primeiro ponto é desde a chegada da obra. Chegada na obra. Essa lista de tarefa é o seguinte. Desculpa. Ai, não tem corte. Vai perdoando a gente aí. Até a gente contratar um editor de vídeo, vai ter essas falhas aí, mas vai dar tudo certo. Desde a chegada na obra, você criar uma lista de tarefas, que é o quê? É uma lista de coisas que você sempre vai fazer em toda a obra. Então, por exemplo, chegou na obra, o que você vai checar? Tem água? Tem água. Fechou. Tem luz? Tem luz. A minha extensão chega nessa luz? Chega nessa luz. Então, eu preciso ligar a extensão. Primeira coisa, vai lá, liga a extensão. Então, assim, você vai criar uma sequência, criar uma lista. Eu tenho uma sequência de execução que eu faço, uma lista de tarefas que eu executo. Lógico, não é escrita, ela já está na mente, mas toda obra eu executo os mesmos passos. Então, eu desço, pode estar o carro tá carregado com as ferramentas, com os negócios, eu desço sozinho, vou lá na obra, falo, bom dia, cumprimento todo mundo e tal. Pergunto pro cliente, por onde a gente pode começar? Aí ele fala, pode começar aqui pela sala. Eu falo, beleza. Então tá, vou começar pela sala, já sei disso. Aí eu preciso saber aonde que eu vou descarregar os materiais. Então eu pesquiso lá e pergunto, posso descarregar o material aqui? Não pode. Então o que eu sei? A primeira coisa que eu descarrego quando eu chego, é as minhas ferramentas. Então a ferramenta eu já vou deixar na sala e assim que eu voltar para o carro, os materiais eu já vou deixar onde o cliente falou. Então assim, é a minha sequência de execução de tarefas assim que eu chego na obra. Você tá entendendo? Então você precisa criar isso para que você agilize, para que você não chegue lá, e aí, tal, o que vamos fazer? Chega batendo papo, falando, sei lá, de outras coisas que não tem nada a ver com a execução da obra, e aí você acaba perdendo ali 10, 15 minutos. Não tô dizendo que o diálogo de conversar com as pessoas não é importante, não é isso. É lógico que esse relacionamento é importante. Agora, é quando você está construindo alguma coisa. Porque acontece também de você chegar na obra e já conhecer o profissional que está lá. Ou foi o pedreiro, o seu tio que te indicou para fazer o serviço. Né? Seu primo que te indicou para fazer o serviço. Você já conhece ele. Então você não vai chegar ali e ficar meia hora papiando. Você tá entendendo? Tem diferença entre jogar papo fora e usar o diálogo para poder construir um relacionamento que pode te ajudar a faturar mais. Mas só vai pensar em fazer dinheiro? Cara, você precisa ser intencional em tudo que você faz. Então, se você está criando relacionamento com alguém, é para que você possa entregar e receber algo. De repente, aquela pessoa não precisa de um serviço de gesso, por exemplo, mas ela precisa que você dá uma dica para ela com relação ao design da obra, a arquitetura da obra. Então, assim, esse daí foi um pouco bem específico, porque isso daí eu falo, nem todo mundo faz isso, mas enfim, o ponto é esse. Conversa é só para construir relacionamento. É só para você construir conexão. Você quer conversar com o teu primo? Marca num sábado pra vocês tomar um tereré. É um conhecido? Pô, marca de sair, jogar uma bola, fazer uma coisa assim. Agora, ali na obra é execução, é foco, porque até o cliente percebe isso. Você tá entendendo? Então vamos lá. Desde a chegada na obra, você vai criar essa lista de execução. E aí a gente vai pro segundo ponto. Mentalize a obra. Cara, isso aqui ninguém fala. Esse daqui ninguém fala. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Aqui embaixo. Mentalize... rapaz, trocou ali. Aqui, ó. Mentalize a obra. O que é esse mentalizar a obra? É simplesmente você na sua mente... Tá aqui. Não, eu vou deixar aqui. Vai me vendo. É simplesmente você na sua mente se imaginar executando cada etapa da obra. Você chegando... Você imagina, não, eu vou chegar lá na obra, eu vou fazer isso, isso e isso. Você já tem aquela lista que você criou de tarefas que você precisa executar, já está tudo na sua mente. Fazer isso, fazer aquilo, vou começar pela sala, vou executar ali, vou fazer aquela sanca, depois eu vou pro quarto. Ah, não, mas e se eu fizer a cozinha primeiro? Não, é verdade, a cozinha primeiro vai ser melhor, porque as ferramentas já vão estar ali perto. E aí você cria a execução dessa obra na sua mente, para que você perceba pequenos ajustes que você pode fazer, que podem te ajudar a executar ela mais rápido. Você tá entendendo? Quando ela já tá executada na tua cabeça, você executar na prática, cara, fica automático.
É aí que entra um ponto que eu trago até no treinamento. Quando você já sabe na mente o que vai fazer, sua mente fica livre. E é aí que você pode colocar uma coisa para você fazer junto com a execução do drywall. Eu gosto de ouvir livros, por exemplo, livros, palestras, enquanto eu estou executando, porque já ficou mecânico. Não é uma tarefa que você pensar para fazer. Primeiro, a gente já faz isso há muito tempo, então basicamente o gesso sobe pro teto sozinho. A gente nem precisa pensar para fazer. E outra, quando você mentaliza a execução da obra, aí não tem erro. Porque daí o seu cérebro já tira todo o trabalho que ele vai ter na hora para poder fazer antes aquele processo, aí chega na hora, fica quase que mecânico o serviço. Quando você vai ver, já terminou. Lógico que, né, não é um passe de mágica, você precisa treinar isso. E por último, esse último, cara, é tão importante que tem 4 pontos. Crie um script de conclusão. O primeiro ponto desse script de conclusão é a limpeza. Bora. E por que é importante essa limpeza? Essa limpeza é importante você criar esse script para que você já saiba aquilo que você vai fazer na hora de limpar. Então, por exemplo, se você como eu gosto de passar um paninho na obra depois que você termina, quando é, lógico, né, quando tá no chão quando tá na terra, no chão, no contrapiso, não dá. É só vassoura, mas às vezes é um porcelanato, já tá instalado. Você chegou na obra, você fez o serviço, passar um paninho ali não custa, é rapidinho. Vamos supor que você quer fazer isso, você quer implantar isso na sua execução. O que você vai fazer? Você vai ter que levar da sua casa, ou comprar e deixar no carro, um balde pequeno. Dá para usar o mesmo balde que você leva as ferramentas para fazer a parte molhada, que é aquele balde de massa mesmo, né? Esvazia limpa ele e aí você usa ele. Esvazia no teto, né? Não vai, não vai rasgar dinheiro, bicho. Então, você limpa ele, e aí você tem que ter um balde, um rodo e um pano. E de preferência um daqueles negocinhos de dar cheiro, que daí fica, ó, supimpa. E o cliente apaixona na obra, apaixona na execução. Então, se você quer implantar isso, você já tem que criar esse script. Não, eu vou pegar em casa, vou pegar isso, pegar aquilo outro, deixar dentro do carro, etc e tal. E é assim que você guardar as ferramentas, pá, tá tudo amarrado em cima do carro. Agora começa a etapa de limpeza. Aí você desce, vai lá, começa a limpar tudo. Criar esse script de conclusão. O primeiro é a respeito da limpeza. O segundo, a respeito das ferramentas. Quando você usa essa estratégia que eu falei, de já pegar e colocar no mesmo lugar na bolsa ou na maleta, fica muito mais simples de você pegar e ir embora. Deixa eu colocar aqui. Fica muito mais simples. Rapaz, tá com propaganda aqui. Sem vergonha. Voltou. O cara colocando propaganda aqui. Absurdo. Ó. Quando você já faz aquilo que eu falei a respeito da bolsa, de comprar a bolsa, de ter a bolsa, pegar e colocar no mesmo lugar, para você ir embora é muito rápido, porque já tá dentro da bolsa, tá tudo pronto. A única coisa que você precisa fazer, no caso que eu faço, vou lá, pego o estilete, a outra trena que ficou do outro lado, boto dentro da bolsa, fecho, levo pro carro. Ou seja, muita agilidade na hora de ir embora, porque as ferramentas já estão todas juntas. O outro é o entulho. O entulho, é bom você já saber, perto da sua casa, de preferência perto da sua casa, onde que tem um... Eu não sei se toda cidade tem isso, mas aqui tem um que a gente chama de ecoponto. Esse ecoponto é um lugar onde a gente vai poder descartar entulho. Então lá a gente pode descartar entulho de madeira, de resto de obra, tipo de pedra, tijolo, essas coisas. E gesso também. Tem um lugar para descartar gesso. Então eu já sei onde é o ecoponto da minha casa. Então, se eu vejo que dá para levar para casa, fazer uma média com o cliente, eu já nem cobro nada do cliente. Falo, olha, eu vou levar esse entulho. Você tem onde colocar entulho? Primeiro. Eu gero o problema. Cara, tem assunto aqui pra gente falar sobre isso, sobre várias coisas. Mas vamos falar assim, ó. Como que eu faço eu levar um entulho pro cliente e gerar um crédito pra mim com o cliente? Eu crio o problema primeiro. Eu falo o seguinte: você tem onde jogar um entulho? Aí, puxa, cara, eu não tenho. Será que se eu deixar ali na rua, eles levam? O cliente fala bastante isso. Eu falei, olha, geralmente eles não levam, não. Vai ficar daí, porque aqui geralmente é assim, o pessoal não leva entulho de gesso, não. Aí ele falou, puxa vida, será que eu vou ter que pegar uma caçamba só pra poder levar esse entulho? Eu falei, puxa, não...
Que coisa, né? Uma caçamba, R$ 200 só pra levar esse entulho. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o senhor gastar esse dinheiro. Pode deixar comigo. Eu vou pegar esse entulho e eu vou arrumar um lugar, eu mesmo vou descartar pro senhor. E aí o cliente fica, puxa, cara, obrigado e tal. Você percebe? O que que acontece? Ó, olha aqui pra minha cara. Você já ia levar o entulho embora. Só que daí você gerou um problema, gerou uma solução e ganhou um crédito com o cliente para fazer a mesma coisa que você já ia fazer. É algo muito simples. Isso não é enganar o cliente. De jeito nenhum, você não tinha obrigação nenhuma de levar. Se você não combinou com o cliente, não é tua obrigação. A obrigação do cliente é se virar para descartar. Então você só falou pro cliente, falou, olha, você vai descartar? Ele falou, não sei, não tem como. Eu falei, então, a caçamba é 200 e pouco reais. Ele falou, pois é, só para carregar isso? Aí você fala, então, você quer que eu leve para você? Não vou te cobrar nada mais por isso. Eu vou te dar como um presente. Você entendeu que não tem nada de errado nisso? São só fatos. Depende de como você conta os fatos. É muito simples. E você precisa capitalizar sobre tudo que você faz. Isso não é errado. Não é errado capitalizar sobre todas as suas ações. Lógico, envolvendo orçamento, envolvendo obra, né? Na vida pessoal é outros 500. Mas eu tô querendo dizer disso. Não é errado. Entendeu? Você gera o problema, vende a solução ou entrega a solução como um bônus. Então, você não entregou nada para o cliente, você pode entregar isso. Tá aí, de graça para você. Uma dica valiosa que eu uso e que funciona pra caramba. E por último, se você ainda não fez, por último, ó, assenta o like aqui, esmaga esse like aqui, se inscreve no canal se ainda não fez. Porque, poxa, chegou até aqui. Olha o tanto de conteúdo. Isso aqui ajuda ou não ajuda? Eu sei que ajuda porque eu faço na prática, pô. Pô, não custa, não custa. Então, bora. O quarto e último é os materiais. Assim como você vai levar os entulhos, você vai levar os materiais. Porém, você precisa saber em qual momento ali da obra que você vai levar. Porque, de repente, você já percebeu que vão sobrar ali 5 chapas. Vamos colocar aqui na tela cheia. De repente você já percebeu, cara, eu fiz o cálculo errado, eu diminui o serviço, vai sobrar 5 chapas. E para você levar tudo no último dia, vai ficar embaçado, vai ficar ruim. Então o que você faz? Você sabendo que precisa levar isso embora quando acabar, você vai levar antes, um dia antes, por exemplo. Resolveu o problema. Você já não vai usar, você pega um dia antes, leva. Pá, e aí no último dia, quando você for, você já executa, pega tudo e vai embora para casa. Então assim, aqui eu citei 4 pontos sobre organização que são, você percebeu, são muito importantes. E eles têm um poder de agilizar a tua execução fantástico, cara. Isso é louco. Eu falo porque antes disso, antes de eu saber tudo isso, eu demorava muito para executar as minhas obras. Hoje, sozinho, eu consigo fazer... Tá, deixa eu falar. É porque eu lembro que eu fiz 55 metros com ajudante, né? Sozinho, eu não sei qual que é o meu recorde, não parei para pensar nisso. Verdade. Eu vou, nas próximas obras, eu vou fazer esse cálculo aí. Quanto tempo eu demoro para fazer? O máximo, né, que eu consigo fazer num dia. Mas seguramente eu faço 20 metros de forro. Seguramente. Agora eu não sei se é 25 ou se é 30, mas 20 para jogar baixo. Então, sozinho, hoje eu executo 20 metros de forro por dia. Isso quando eu saio 3 horas, 3 e meia. Você tá entendendo? Ou seja, cara, é completamente possível você agilizar. Se você tiver um ajudante, então, dá para fazer 55. A gente fez 55 metros de forro. Então, é isso que eu quero dizer. Você tá entendendo? Você pode agilizar e esses são 4 pontos muito importantes. Então, Wellington, cheguei até aqui, ouvi tudo que você falou e eu quero dar um passo além. Eu quero receber todo esse conteúdo junto. O que você vai fazer? Se você quer receber todo esse conteúdo junto, para você alavancar os seus resultados, para você fechar mais orçamento, para você vender mais obra, para você vender num ticket mais alto, cobrar um preço um pouco mais elevado do que você já cobra hoje, ou muito mais elevado do que você já cobra hoje. Você precisa conhecer essa estratégia que eu aplico, que eu apliquei até hoje para faturar mais de R$500 mil com drywall, né? E só no último ano foi mais de 140k que eu faturei só com drywall e eu estava trabalhando pouco, que eu estava investindo em outros projetos também no digital. Então, se você quer aprender essas técnicas de como alavancar o seu serviço, a sua execução, é só você pegar aqui, ó. Tá vendo esse QR Code em cima na tela? Esse QR Code na tela, é só você colocar o seu celular ali, aponta ele.
escaneou ele ali, acho que aqui tá para lá. Escaneou ele ali, aí você vai para um site onde eu falo mais sobre o método drywall lucrativo, o MDL. É o método que eu criei para poder transformar a maneira como você executa, não a maneira, é porque na maneira técnica. Não é a maneira ali, como você vai colocar o perfil, como você vai colocar. Não, não é isso. Você já tem que entender de gesso para fazer isso, para participar desse treinamento. Porque eu não vou te ensinar técnica, não vou te ensinar a fixar tabica. Eu vou te ensinar a fechar orçamento, a como se comportar, quais gatilhos mentais usar, quais são os canais de aquisição de clientes para você conquistar mais clientes, quais são as melhores formas e as maneiras como você pode se organizar para poder executar, enfim. Eu vou te dar todos esses hacks que eu consegui ao longo disso mais de quase uma década aí que eu trabalho com drywall e que eu aprendi não só no drywall, mas também no marketing. Eu trabalhei com marketing, até hoje trabalho um pouco com marketing, né? Então eu trouxe essas estratégias que tem no marketing mais insano, as estratégias que mexem, gatilhos mentais, cara. São gatilhos mentais que a gente vai aplicar na prática ali do orçamento, fora outras técnicas que eu aprendi nessa caminhada com o marketing. Eu trouxe para você conseguir ter mais resultados, os resultados que eu consegui trabalhando tranquilo ali no ano, tal, fazer 140k, tranquilo. Eu não tava correndo não, tava fazendo outras coisas. E você pode fazer isso tranquilamente, fechou? É só você clicar, apontar aqui, lá vai ter um site, vai ter mais informações, aí você rola lá para baixo, vai ter... e tem um desconto, cara. Nesse momento tem um desconto que talvez nunca mais vai ter na história. Um desconto de 75%, cara, no valor total do treinamento. Talvez eu nunca mais faça isso. Então, se eu fosse você, eu entrava, você vai ter acesso gratuito. Gratuito não. Acesso imediato. Que a única coisa que a gente recebe de graça hoje é o quê? Nada. Nem injeção na testa é de graça. E tudo que é de graça é porque não tem valor. Então, se tá te custando alguma coisa, primeiro, é porque vale. E segundo, é porque você vai dar mais valor também para aquilo. Você pode perceber. Talvez na sua casa, seu filho, você precisa ficar falando pro seu filho, apaga a luz. Não gasta muito tempo no chuveiro. Faz isso. Agora, quando o seu filho tiver a própria casa e pagar a própria conta de luz, eu quero ver se ele vai deixar a luz acesa ou se ele vai ficar meia hora no chuveiro. Duvido. Por quê? Porque tá pagando o preço, sabe o valor. Então, é exatamente isso. Nada que a gente tem de graça a gente valoriza. Então, não tem como você ter resultado. É que eu tô passando de graça. Um conteúdo que é pago. Eu tô passando de graça. E muita gente vai pegar isso daqui e vai embora. Não vai estar nem aí. Vai pegar, legal, vai embora. Agora vai ter gente que pagou o preço, falando, não, eu vou estudar isso daqui, que vai aplicar e vai ter o resultado. É simplesmente assim. Se você paga, você tem resultado. Então, o valor tá irrisório. 75% do que vale. E eu vou começar a vender ele no preço cheio daqui a pouco. E aí não tem choro nem vela, porque não vai mais voltar para esse preço. Fechou? Então, se isso faz sentido para você... Se isso faz sentido pra você, cai pra dentro, que eu já tô desse lado aqui, tem aula nova toda semana e o bagulho é insano. Qualquer coisa, tem o meu contato aqui no vídeo, aqui embaixo, ó. Tá rolando aqui, ó, nessa tira vermelha, tá? Ponte pro QR Code, dúvidas pelo WhatsApp. Tem o meu número de WhatsApp aqui, é só você voltar também um pouco no vídeo se não estiver aqui. Você pode mandar mensagem pra mim, conversar comigo e tal, eu tiro todas as suas dúvidas. E aí a gente cai pra dentro e faz você faturar mais. Fechou? Então é isso. Grande abraço e fui!